Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo dos Jovens Bíblicos. Hoje nós estamos com o tema Paulo era contra a ciência. Nós iremos analisar a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos do 17 ao 21, onde nós obteremos a resposta. Nós precisamos nos aprofundar neste texto para nós sabermos se Paulo era contra ou se não era. Se você gostar aqui do nosso vídeo, não deixe de se inscrever. Estou gravando hoje com o celular mesmo, que o microfone não está carregado ainda. Para não ficar sem vídeo, eu vou gravar com o celular mesmo. Olha só o que a Bíblia diz. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas, para delas gozarmos. Que façam o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo a um dos seus alunos, discípulos, Timóteo. Timóteo era pastor, estava responsável por uma igreja, por uma congregação, e Paulo escreve para ele dando conselhos, ensinamentos, instruções muito importantes para o exercício do ministério por parte de Timóteo. Ele começa falando aos ricos, que os ricos não botassem a sua confiança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus, que adquirissem riquezas espirituais. Faz parte da doutrina de Cristo, a doutrina cristã, você tem aprendido nos nossos vídeos, o ensinamento de que nós temos que adquirir riquezas espirituais também, que as riquezas deste mundo são riquezas secundárias. Mais importante do que ter uma casa bonita ou ter um carro bonito, uma conta cheia, é termos a salvação em Cristo Jesus, a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Você pode pensar, Lucas, mas nós não temos que pagar as contas do mês? Nós temos. É importante ter dinheiro, por isso a gente tem que trabalhar, que estudar. Aqueles que pregam a palavra de Deus podem receber ofertas, que louvam para Deus. Isso não é errado, não é pecado. Mas o mais importante é a pessoa ter uma vida com Deus. É uma questão de prioridade. Na doutrina cristã, a salvação da alma e a presença do Espírito Santo estão acima do dinheiro. É uma questão de que nós não podemos perder e nem vender o nosso relacionamento com Deus por nada. Nada pode ser mais importante na sua vida do que o seu relacionamento com Deus, do que a salvação da sua alma. Isso tem que estar em primeiro lugar. Não é pecado ser rico, porém, a presença de Deus tem que ser absoluta em nossas vidas. Está acima da riqueza material. Que abundantemente nos dá todas as coisas para dela gozarmos, ou seja, como está em Tiago 1,17, toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes. Tudo que nós temos, tudo que você tem, foi Deus quem deu. Tudo que chega até nós é pela permissão de Deus, é pela bondade de Deus. Nós não podemos nos gloriar em nada. Que façam o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. A parte da generosidade é muito importante. Nós temos que ajudar o semelhante, ajudar o próximo também faz parte da doutrina cristã, um aspecto social. Ajudar aquele que está com fome, aquele que está com sede, ajudar a obra de Deus, aqueles que verdadeiramente estão fazendo a obra de Deus, estão prestando assistência para as pessoas. Tudo isso está envolvido, está envolto a doutrina cristã. O cristão sincero precisa realmente falar de Cristo para as pessoas e ajudar elas também socialmente dentro das suas
possibilidades, que acumulem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. O maior investimento que você pode fazer é na sua vida espiritual. Tenha o seu momento de oração, tenha o seu momento de leitura bíblica, tenha o seu momento para assistir um vídeo como este, para ler um livro de teologia. Tenha o seu momento para buscar mais da presença de Deus, para estar mais próximo de Deus. Nós vemos na Bíblia Salomão. Salomão é considerado um dos homens mais ricos e mais sábios de toda a história. Mas o que ele buscou primeiro? Sabedoria para julgar com justiça, ou seja, para andar conforme a vontade de Deus. E por ele ter feito isso, Deus deu a ele paz com os seus inimigos e deu a ele ainda, além da sabedoria, muitas riquezas, muitas posses. Por quê? Porque ele buscou primeiro a sua vida espiritual, fazer justiça, obedecer a Deus, andar conforme os estatutos divinos. Portanto, que a sua prioridade seja buscar a presença de Deus, buscar a presença do Espírito Santo, e o resto vem como consequência. O resto vem como consequência da nossa fidelidade a Deus. Como eu falei, não é pecado a pessoa ser rica, não é pecado você querer estudar para poder ter um emprego melhor, você abrir uma empresa, você empreender, você querer que a sua empresa tenha sucesso. Isso não é pecado de forma alguma. Porém, a prioridade máxima é a salvação. Por que isso a gente tem que ter isso em mente? Por exemplo, um político, se a prioridade dele não é o espiritual, não é a salvação da alma, mas sim o dinheiro, mas sim as riquezas deste mundo, o que ele vai fazer? Ele vai se corromper, ele vai aceitar propina, ele vai desviar dinheiro, porque a salvação da alma dele não está como prioridade. Isso ilustra, isso demonstra como é importante que as pessoas tenham a vida espiritual como prioridade e as riquezas deste mundo de forma secundária, embora não seja pecado conquistá-las. 20. Ó Timóteo, discípulo de Paulo, aluno de Paulo, guarda o depósito que te foi confiado, evitando as conversas vãs e profanas e as oposições da falsamente chamada ciência. Ciência aqui tem muito mais a ver com as heresias da época, com o gnosticismo, com as filosofias da época do que ciência como nós temos hoje na atualidade, que hoje é a ciência moderna, é o empirismo, a experimentação, tudo aquilo que é colocado, todas as teses sendo postas à prova no laboratório através da experimentação. Isso é ciência moderna. E não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando destas heresias, dessas filosofias que vão contra a fé cristã. É disso que Timóteo tinha que tomar cuidado, para que ele não perdesse a sua fé envolvido com esses ensinamentos heréticos. Mas nada tem a ver com a ciência. Nós temos na Bíblia Timóteo, que era médico, que tinha estudado a ciência. Nós temos contadores, pessoas que tinham estudado a matemática e que mesmo assim tinham a fé em Cristo, tinham a fé em Deus. Você pode ter um bom relacionamento com Deus e ainda assim estudar a ciência e ter uma certa conciliação, um certo diálogo entre as duas coisas. Paulo, ele de forma alguma era contra a ciência. A ciência traz novas descobertas, curas para doenças. A ciência traz coisas boas para nós, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Paulo está se despedindo de Timóteo, deixa a graça com ele, que é o favor imerecido, e está alertando a respeito do perigo da pessoa perder a fé por causa de vãs filosofias e de heresias. E isso é algo que nós temos realmente que tomarmos muito cuidado para não perdermos a nossa fé, o depósito que nos foi dado, porque esta é a nossa maior riqueza, a nossa vida espiritual, a nossa vida com Cristo Jesus. Como eu tenho repetido, não é pecado adquirir riquezas, não é pecado querer ter um emprego melhor, não é pecado empreender, porém a nossa vida espiritual tem que ser a nossa prioridade absoluta, que nenhuma filosofia e nenhuma heresia
nem nada deste mundo retire a nossa fé em Cristo Jesus.